Boa noite, Brasília. É muito bom poder estar na capital do Brasil. E eu fico muito feliz porque você veio a esse templo. Talvez você que esteja em casa não consiga perceber a grandiosidade e a beleza plena desse templo, que foi erguido para que a palavra de Deus possa ser exaltada. Mas muito obrigado pela sua participação, por você se interessar de estudar na palavra de Deus um tema tão delicado, tão importante como esse da família. Família, sonho de família, a felicidade que eu e você sempre quisemos. Agora a gente precisa refletir um pouquinho a respeito desse assunto, família, porque os nossos amigos muçulmanos que nos perdoem, mas não existe nenhum relato mais antigo na escrita humana sobre família do que os escritos bíblicos. É uma instituição criada por Jeová, por Deus. Agora, se a família de fato é sonho de Deus, por que as famílias estão se fragmentando com tanta velocidade? Por que as pessoas não conseguem encontrar felicidade no casamento? Eu tenho convicção de que todas as pessoas que são casadas, em algum momento já pensaram em se separar. Agora, por que isso? Por que é tão difícil vivermos juntos e felizes, em harmonia, seguindo os planos de Deus? Todo mundo quer ser feliz. Eu nunca conheci alguém que disse: pastor, o meu sonho é casar e ser infeliz. Mas infelizmente parece que a maioria de nós poderia escrever um livro dizendo: casamento, como ser infeliz nele. A gente luta desesperadamente para ser feliz, a gente casa para ser feliz. Mas eu não sei se você já reparou, amigo, das dificuldades que eu e você temos para conseguir encontrar essa felicidade que a gente tanto sonha. Tantas vezes você orou, tantas vezes você clamou a Deus e a separação veio. As dificuldades aconteceram. Por que tudo isso? É sobre isso que a gente vai tratar essa semana. Aqui nós vamos falar de uma maneira assim tão sincera e transparente que talvez alguns se incomodem. Mas querido, Deus precisa falar. A TV Novo Tempo abraçou esse projeto inédito na TV brasileira. Nós estaremos durante 7 noites falando a respeito do tema mais delicado da vida humana, família e todas as relações. Por que os filhos continuam se rebelando cada vez mais cedo contra os pais? Por que a sexualidade está tão precoce? O que acontece com os casais que não se entendem ou se entendem demais a ponto de viver um casamento dentro de uma estrutura antibíblica? O que estamos vivendo? Onde estamos? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Eu gostaria de parabenizar o pastor Odailson pela escolha da música tema que iremos cantar todas as noites, porque o sábado é o dia da família, e durante o último sábado, a América do Sul foi impactada. 2 milhões de pessoas, eu não sei se você que está em casa sabe disso, mas 2 milhões de pessoas saíram às ruas apresentando esperança através de um dia. Quando a gente fala de família, a gente lembra do Éden, e lá no Éden a instituição família foi cravada no solo da terra, mas não foi só a família, o sábado também. O sábado é o dia da família. O indivíduo que separa um dia para glorificar a Deus, para ficar com a sua família e para pensar no semelhante, no próximo, esse é um indivíduo mais feliz, mais equilibrado, se ele segue os sonhos e os planos de Deus. Querido, nós vamos abrir a palavra de Deus, e por isso eu gostaria de pedir a você, que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte. Esse é um momento muito santo, muito especial. É a hora que todos nós, mesmo que separados pela distância, nós vamos nos unir em oração e clamar ao nosso Criador a misericórdia para que consigamos entender a sua palavra. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Bondoso Pai, o Senhor é o Criador da família, por isso acreditamos que ela pode dar certo. Nós acreditamos que todas as mazelas que alguns têm vivido pode se transformar em alegria perene, calma e cheia de harmonia com a Tua palavra. O Senhor fundou a família e o Senhor estabeleceu regras e normas para elas.
Se a seguirmos, Senhor, como casal, como filhos, pais, nós conseguiremos viver a felicidade que sempre desejamos. Por favor, ilumina nossa mente agora ao abrirmos a Tua palavra, que mais uma vez ela faça diferença na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, por favor, a abra em Romanos 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, há um texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, mas é claro, falando a todos nós também. Romanos 12, 2, vamos juntos acompanhar o texto bíblico. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de pedir permissão para ler mais uma vez com você. Acompanhe e concentre-se no texto. Veja o que Deus fala a você e a mim. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele trabalha 3 pensamentos em um único verso bíblico. A primeira delas, não se conforme com esse mundo. É o conselho bíblico para você e para mim. O que Paulo está dizendo a você é: não acredite em nada do que está convencionado. Nós, como cristãos, sempre andaremos na contramão do mundo. O que é comum, normal, aceitável, diferente, globalizado para o mundo, muitas vezes é contrário àquilo que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo desenvolve uma segunda ideia dizendo: nós precisamos passar por um processo de transformação da nossa mente, uma reprogramação mental, para aí sim, a terceira ideia, experimentarmos a vontade de Deus para a nossa vida. 3 ideias, acredito que ficou claro para você que está nos assistindo. Bom, o apóstolo Paulo diz para você: não se conforme com esse mundo. Ele está dizendo, você precisa de uma transformação mental, uma reprogramação mental, e só então você entenderá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, porque você nasceu, qual é o propósito, o sentido da sua vida. Vamos então segmentar isso para ficar bem claro e bem didático. A primeira coisa é não se conformar com o que está aí. Para a gente entender onde nós estamos, nós precisamos voltar um pouquinho no passado e historiar para compreendermos por que a nossa sociedade pós-moderna chegou onde chegou e por que as relações familiares estão tão destruídas e esfaceladas. Bom, o ser humano sempre buscou a verdade. Nós cristãos acreditamos que a verdade está na palavra de Deus, na Bíblia. Mas o ser humano, ele sempre buscou a verdade na Bíblia, em outros valores, em outros princípios e normas. Mas como humanidade, buscamos a verdade durante muitos séculos, durante muito tempo. E durante toda a Idade Média, o ser humano buscou a verdade através da fé, através da religião. O problema é que todos nós conhecemos história. A religião era unificada com o Estado e a Bíblia não estava na mão do povo. Por isso, qualquer líder religioso poderia falar qualquer coisa em nome de Deus e todos tinham que aceitar. Lembre-se, Gutenberg ainda não existia, Lutero não surgiu para traduzir a Bíblia na língua do povo. E o que acontece? Apenas aqueles que entendiam hebraico, grego ou latim tinham condições de entender o que estava escrito na Bíblia. Mas os poucos exemplares que existiam estavam literalmente acorrentados nas masmorras das igrejas e pouquíssimas pessoas tinham acesso. Mesmo os clérigos tinham dificuldade de chegar e ter acesso à palavra de Deus. Quando Martinho Lutero começou a fazer doutorado em teologia e ele teve nas suas mãos não apenas fragmentos da Bíblia, mas toda a Bíblia para estudar, ele se escandalizou. E lá na igreja de Gutenberg, ele coloca as 95 teses da justificação pela fé e ali começou uma das grandes revoluções intelectuais, filosóficas e religiosas do mundo de até então. Porque agora ele descobriu que não adiantava comprar com dinheiro prata e ouro perdão dos nossos pecados, que não havia na Bíblia base para o indivíduo comprar um pedaço de terreno no céu. E quando o iluminismo começa a dar força para a reforma religiosa,
e a estrutura religiosa vigente da época começa a se fragmentar, abre-se espaço para a razão. E a gente tem que dar um grande desconto a Voltaire, Kant, Rousseau, quando eles negavam a Deus, quando eles se posicionavam ateístas, porque eles negavam que Deus, o Deus de sua época, de sua geração, de tudo aquilo que eles viam, não o Deus que talvez eu e você hoje conheçamos. Talvez se Marx nascesse hoje, ele fosse um teísta, pela capacidade e envergadura intelectual que tinha. Agora, quando a razão começa a criar espaço e a ciência começa a deslumbrar-se sem ser ameaçada de morte, o ser humano muda a metodologia e diz assim: vamos buscar a verdade ainda, só que agora através da razão. Muda-se, não é mais pela fé, não é pela religião, agora é pela razão. E achou-se e creu-se do fundo da alma humana que a razão traria paz, alegria, prosperidade a todos nós. Mas o que foi visto? Veio a Revolução Industrial e veio também a Primeira Grande Guerra Mundial na década de 20. A razão que tentava dizer o que era certo, o que era errado, o que era verdadeiro, o que era falso, percebeu que 20 anos depois surge a Segunda Grande Guerra Mundial. E 20 anos depois, na década de 60, encontramos uma nova guerra agora do Vietnã. Em todas elas, o povo norte-americano envolvido. Todos nós sabemos de que esse é um povo guerreiro. A abolição da escravatura americana se deu com um banho de sangue, a independência deles da mesma forma. Todas as grandes guerras modernas, os Estados Unidos estavam envolvidos. E como os grandes influenciadores da humanidade e da forma e estilo de vida humano, os Estados Unidos perceberam uma coisa na década de 60 como nação: mulheres, crianças, idosos se arrependeram de mandar os seus jovens para o Vietnã. Por quê? Porque na década de 20, o que se constatou era que os americanos foram ceifados pela guerra. Na década de 40, os filhos desses pais agora foram mortos. E essa geração da década de 60 nos Estados Unidos era uma geração que cresceu sem avós e sem pais. E agora as mães vão para a rua com panela e suas tampas, bater no meio da avenida dizendo: tragam nossos filhos para casa. Junta-se a esse movimento das mães uma juventude querendo uma proposta de estilo de vida diferente, e eles se reúnem em Woodstock, 1 milhão de jovens reunidos, cunhando um dos símbolos que marcou a história da humanidade: paz e amor. Paz, porque eles não queriam os Estados Unidos lá no Vietnã, e amor não era um amor fraternal, era o sexo livre. Porque nesse contexto, no final da década de 50 e início da de 60, eles tiram do bolso um homem chamado Jean-Paul Sartre. E agora esse homem, pai do humanismo e do existencialismo, vem com uma teoria totalmente diferente da onda racionalista, dizendo: gente, não importa a verdade. E ele diz: não há verdade. A verdade é pessoal. O que importa é a sua existência. Por isso, existencialismo. O que importa é você se sentir bem, o que importa é você estar feliz. Não existem mais regras, elas não servem. Olha o que fez a humanidade: buscou a verdade através da fé, através da razão, e não aconteceu nada. Pelo contrário, olha as guerras, olha a discórdia, olha a quantidade de mortos, olha tudo o que aconteceu. Nós precisamos cada um pensar em si, e o que importa agora é você. Isso significa a filosofia mais egoísta que poderia o inimigo de Deus levantar, ele suscitou no final da década de 50 e início de 60. E todos nós, de alguma maneira, somos influenciados pelo existencialismo. E a família é diretamente afetada. E é aqui que nós precisamos chegar. Porque o conceito de estrutura de família, pai, mãe, filhos, no conceito patriarcal bíblico, o modus vivendi desse contexto bíblico era que a família reunia os tios, os sobrinhos, os servos, os escravos, todos estavam juntos, reunidos em uma grande família. A estrutura de família humana vai mudando. Perceba que as famílias de animais irracionais permanecem a mesma estrutura, a mesma forma. Nós não, nós inchamos, diminuímos, e tudo isso era em função da economia vigente da época, da necessidade e da filosofia. Hoje, a gente já aprende no curso de pedagogia
quem é pedagogo sabe que é totalmente inadmissível a professora pedir para a criança na pré-escola desenhar a família e colocar como padrão o pai, a mãe, o filho, a filhinha e o cachorrinho, se a criança quiser. Porque a estrutura de família mudou. Hoje a criança é educado pelo avô, pela avó, é educado por um tio, pela tia, ele é adotado, porque nunca se abandonou tantas crianças quanto na nossa geração. Porque o que importa é a pessoa estar bem. Se a mãe não está bem, põe no lixo, amarra num saco, joga no lago, doa, entrega, mata, mas o que importa é você estar bem. Não importa o que é certo ou o que é errado, porque com o existencialismo acabou isso. A verdade é jogada por terra. Então as formas de família vão se modificando. E é exatamente isso que hoje eu e você vivemos. O existencialismo se apresenta dizendo assim: quem disse que um homem não pode separar-se da mulher depois que casa? Porque até então, na década de 50, 40, um casal separado era um escândalo. Porque o princípio bíblico não advoga isso. Pelo menos não em todos os casos, ou da forma como está sendo feita hoje. A gente percebe que hoje a grande questão é: quem disse que um homem tem que casar com uma mulher? Quem disse que uma mulher tem que casar com um homem? Porque o que importa agora não é mais o que Deus definiu como família, é o que você entende sendo bom. E o homem então se entrega às suas próprias paixões. Querido, você abriu a sua Bíblia em Romanos 12, verso 2. Eu queria que você voltasse alguns capítulos e fosse para Romanos 1. Abra a sua Bíblia ali. Romanos 1, a partir do verso 25. Veja o que Deus fala a respeito de tudo isso. Romanos 1, a partir do verso 25. Achou? Diz assim: perceba, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se na sua sensualidade, uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida do seu erro. Verso 28, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Querido, todos nós cristãos, eu vou pedir licença a você aqui na Igreja Adventista Central de Brasília para falar diretamente com você que está em casa. Todos nós cristãos amamos os homossexuais, todos nós. Nós aceitamos você, nós respeitamos você, nós amamos você. Mas nunca essa igreja irá pactuar com algo que a Bíblia diz que não deve ser feito. Não importa se há um projeto de lei no Congresso Federal dizendo para nunca mais nenhum pastor falar nada a respeito disso. Nós somos arautos da Bíblia. E porque amamos você, nós precisamos mostrar onde você está errado. E onde Deus quer atuar e trabalhar na sua vida. Não é plano de Deus. E no fundo do coração você sabe disso. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que apresenta que 93% daqueles que se declaram publicamente homossexuais já tentaram, já se esforçaram, ou pelo menos já pensaram em lutar contra o homossexualismo, porque no fundo, querido, você sabe que esse não é o plano de Deus para você e para a tua vida. No dia 27 de abril deste ano, 2010, o Tribunal Superior de Justiça, ele aprovou uma lei dizendo que hoje uma criança não apenas pode ser adotada por um casal agora homoafetivo,
Mas na certidão de nascimento da criança adotada, pode entrar o nome de 2 pais ou de 2 mães. O que nós estamos vivendo é a sodomização do mundo. Você acha que Jesus se enganou quando ele disse que nos últimos dias nós viveríamos a mesma experiência dos antediluvianos? Jesus se equivocou, mentiu, brincou. Nós estamos caminhando para a completa fragmentação da estrutura familiar. Vocês viram que a educadora mencionou aqui no vídeo com a Betina. Uma família fraca promove uma sociedade fraca. Um indivíduo fraco promove uma família fraca, que promove uma sociedade fraca e que desestrutura tudo. Agora, Deus olha para você e para mim, em Romanos 12:2, e Ele diz: não se conforme com o que está aí. Querido, sabe a única razão por que a sua família não tem a felicidade que você sempre quis? Só existe uma razão: é a sua falta de consagração a Deus. Para de acreditar que terapia é suficiente, porque não é. Ela é importante, tem o seu espaço, mas terapia sem Deus é a mesma coisa que colocar band-aid em câncer, não resolve. Enquanto você, pai, não dobrar seu joelho e orar pelo seu filho, enquanto você, mãe, não se consagrar, enquanto você, marido, não entregar-se verdadeiramente a Deus, o seu lar vai ser essa água que tem sido durante todos esses anos. Não é questão de incompatibilidade. As nossas famílias estão se destruindo porque a sociedade que tem uma mente maligna, que é o inimigo de Deus, conduzindo e regendo tudo isso, tem afetado você como indivíduo, porque ele não tem espaço para entrar na sua família, senão através de você, senão através do seu filho, senão através da sua esposa. Agora, o dia em que você entender que Deus olha para você e diz assim: filho, só tem uma saída desse labirinto, não adianta ir para a esquerda, não adianta ir para a direita, você precisa seguir a minha voz. Deus criou a família, Deus sabe o caminho para você ser feliz, não tem saída. A nossa sociedade está destruída, não vai recuperar, porque todos nós vivemos um pouco tatuados com o existencialismo. Nascemos já em uma geração influenciada por isso, que viveu ou que nasceu já com o existencialismo impregnado na alma. Agora, Deus diz: não se conforme com o que está aí, volte aos valores e aos princípios bíblicos. E Ele diz: todos nós precisamos passar por um processo de reprogramação mental. Transformai-vos, diz Paulo, pela renovação do vosso entendimento. Enquanto você, pai de família, não entender que você é o sacerdote do lar, e que a felicidade dos teus filhos, o sucesso na vida futura dos teus filhos, depende das tuas decisões hoje, da tua consagração, do teu joelho dobrado, de você não ter coragem de sair de casa sem antes ler a Bíblia e falar: Senhor, eu estou aqui, eu não conheço esse dia, ele é desconhecido para mim, mas eu preciso que o Senhor me acompanhe, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer as tentações, os problemas que eu tenho. Vai comigo, Senhor, fica com o meu filho, fica com a minha filha, ajude-o a obedecer, ajude-a a ser aquilo que o Senhor espera que ela seja. Senhor, fica com a minha esposa, dá sabedoria a ela no trabalho, dá sabedoria a ela em casa. Enquanto eu e você não dobrarmos nossos joelhos, as nossas famílias serão destruídas. Saiu de novo na Isto É, o número crescente de casamentos que terminam menos de 1 ano de casamento. Cada vez cresce mais, sabe por quê? Porque não existe regra, não existe verdade, não existe palavra. O que existe é o meu sentimento, o que importa é o que eu sou, o que eu penso e o que eu acho. E eu não estou feliz, então eu vou embora, me dá meu chapéu, pego a minha mala e devolvo a menina ou devolvo o rapaz num pacote de presente para os pais, dizendo: não quero mais. Porque o que importa é a existência. Só que o apóstolo Paulo diz: não se conforme, transforme-se. Eu vou dizer uma coisa a você: eu nunca
vi nenhum casal à beira da separação que fizesse culto familiar. Nunca vi. Eu nunca tratei no confessionário pastoral uma situação assim: pastor, estamos à beira de separar. Eu sempre pergunto: vocês fazem culto familiar? Sim, pastor, fazemos todos os dias. Nunca vi. Sabe por que eu nunca vi? Porque é impossível. Querido, entenda uma coisa: quando Deus entra na sua casa, Satanás sai. Quando Deus sai, o inimigo entra. Não fica no vácuo, não fica no vazio. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Ou você se posiciona nessa guerra, ou você entra no jogo e diz o seguinte: eu sou de Deus, a minha família é de Deus, meus pensamentos são de Deus, a minha vida é de Deus, meus filhos são de Deus. Ou, meu amigo, você acha que passando 5 horas na frente de uma TV e 5 minutos diante de uma Bíblia, você vai conseguir blindar a sua casa contra um inimigo 300.000 vezes mais potente que você? É claro que a família vai desfacelar, porque o indivíduo escolhe o caminho errado. Agora eu vou fazer um apelo a você que é mãe, a você que é esposa. Se o seu marido não é o sacerdote do lar, seja você a sacerdotisa. Seja você aquela que vai buscar, puxar, trazer o estudo da palavra de Deus na sua casa, em família. Você precisa trazer isso. É hora de você se posicionar dizendo: nessa casa não importa se eu acordei atrasado, eu vou chegar atrasado no trabalho, porque o meu Deus é o primeiro, o último e o melhor na minha casa, na minha família. Isso é a forma de você mudar a sua mente, é a forma de você entender que não há saída para a família. E todas as noites eu vou dizer isso: a única saída para a sua família é Jesus. Não há outra. Não existe outra. Uma semana como essa não vai definir o sucesso da sua família. Uma terapia de casais não vai resolver o problema da sua família. Mas isso são passos importantes que precisamos dar. Mas sem Deus vai ser o band-aid no câncer. Não vai resolver. Não vai trazer a felicidade que você quer. E você que é pai, como eu, sabe o que eu vou dizer. De que adianta você ter 3 apartamentos, uma casa, 2 carros, se o teu filho é contra você? Se o teu filho só faz coisas erradas e entristece você? Nós não estamos falando aqui só de casamento. Amanhã nós vamos focar a questão do casamento, homem, mulher, marido e mulher. Hoje nós estamos falando de família. Existem pessoas que falam assim: mas eu não sei, eu fiz tudo certo para o meu filho, eu coloquei ele no inglês, eu coloquei ele na natação, eu coloquei ele na informática, eu levei ele para a igreja todo sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. E se você que está assistindo não sabe disso, se você que está ouvindo ainda não sabe que o sábado é o dia do Senhor, querido, abra sua Bíblia em Êxodo 20 em algum momento na sua casa, e você vai ver que os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, o 4º mandamento fala a respeito do sábado. Você vai descobrir em Gênesis 2, 2 e 3 que Deus instituiu o sábado na criação, e é por isso que milhões de pessoas, entre adventistas e judeus, guardam esse dia. São mais de 30 milhões de homens ao redor do mundo que observam esse dia como o dia da família. E as pessoas pensam assim: mas eu levei no dia do Senhor o meu filho à igreja, e ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de religião. Querido, tira a máscara. Me diga quantas vezes você na infância fez culto familiar com teu filho, quantas vezes você desligou a TV, ou você não permitiu que ele assistisse algo e disse: filho, agora é a hora de estarmos juntos em família com Deus. Quantas vezes você, antes de tomar o desejum, abriu a inspiração juvenil, meditação, a Bíblia, e disse: filho, vamos pedir a Deus orientação. E aí quando chega na juventude, aí o indivíduo fala assim: mas o que foi que eu fiz de errado? Querido, educação é muito mais do que colocar o teu filho em uma escola boa. É muito mais do que você falar eu te amo. Educação é você mostrar no caminho. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho. Tem que caminhar, tem que estar junto, tem que viver junto. Essa semana eu conversava com uma mãe muito especial.
E ela dizia que o filho mais novo dela, ele assim é muito expansivo, muito alegre, muito feliz e muito adrenalizado e quase não tem tempo para nada. Sabe o que essa mãe faz? Ela diz assim: filho, vai comendo enquanto eu vou lendo aqui um trecho da Bíblia para você. Enquanto você está no carro, eu estou lendo para você. Porque ela respeita a individualidade e o temperamento do filho, mas ela diz: meu filho não pode ficar sem a palavra de Deus, não pode sair de casa dessa maneira. Querido, isso é compromisso com o filho. E a Bíblia diz: agora você vai experimentar a vontade de Deus. Esses dias eu estava em casa, e eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 4 anos, e a Sofia de 1 ano e 7 meses. A Sofia devia ter 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, e eu me deparei com uma cena impressionante. Eu chego na cozinha e vejo que a porta do armário está aberta, e o açucareiro lá de casa não é pequeno, e o açucareiro todo derramado no chão, e ela lambendo o chão. Gente, a minha esposa, ela é assim uma boa dona de casa. Ela lava bem aquele chão, mas não a ponto de você ir lá lamber. E quando eu vi aquela cena, eu saí correndo e fui e peguei a Sofia, que estava ali se deliciando com aquele pó branco maravilhoso que ela nunca tinha visto e sentido na vida. Sabe o que ela fez? Chorou. Não, peraí, eu estou tirando, ela está lambendo o chão, eu vou lá, tiro ela de lá e ela chora. Assim de gente que está lambendo o chão e que não consegue perceber que Deus está tirando o indivíduo dali. Olha para você agora, lembre-se de quantas vezes você já lambeu o chão, se deliciando com as migalhas que Satanás põe diante de você. Essa semana é o abraço de Deus tirando você de onde você está. Não é a caminhada, mas é o caminho da caminhada. Mas você precisa tomar uma decisão hoje, de pelo menos permitir Deus falar com você hoje. Nós vamos orar agora, vamos clamar a Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bom Pai, nós somos vítimas de uma sociedade egoísta, humanista, que destrói as relações, que nos confunde, e nós não sabemos nem exatamente quem de fato somos. Vamos vivendo e tomando decisões a partir do que sentimos e a partir de uma vontade deturpada pelo pecado. Como resultado, estamos colhendo o processo da fragmentação e destruição das famílias. Por favor, Jesus, sara a nossa casa, cuida da nossa família, apesar dos nossos erros, nos proteja, ajude-nos a termos forças de buscarmos o Senhor como o primeiro, o último e o melhor na nossa vida. Nos abençoe, nos salve, nos proteja, e o que o teu sonho seja a felicidade que sempre desejamos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar você, a sua família, que você tenha a coragem de ser santo, que você tome a decisão certa. Amanhã estaremos juntos para mais uma vez permitirmos que Deus fale ao nosso coração. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Amém.